economistas que alertam para o perigo deste aumento do salário mínimo. Ainda assim, se fizermos aqui um balanço entre os prós e os contras, quem é que ganha? São mais os prós, boa tarde. Antes de mais, eu não diria que são muitos economistas que alertam para esse risco. São os economistas do costume, que é uma coisa ligeiramente diferente, apesar de tudo. Mas mesmo nós temos de esquerda, daquela esquerda que votou as alterações ao Código de Trabalho, que assinou o memorando da Troika, como já foi aqui assinalado, e portanto que tem sobre isso exatamente a mesma posição da direita, ou seja, não é esquerda nenhuma. Vamos lá ver, o salário de 485 euros é um salário miserável, que deveria ter sido aumentado para 500 euros há mais de 3 anos atrás, que visa estabelecer um plafond mínimo dos mínimos para as remunerações, sem prejuízo por contratação coletiva ou por outras vias, serem estabelecidas remunerações superiores. E, portanto, a fixação desse salário mínimo em 530 euros, que seria, desde este ano em que nós estamos, que seria o que reporia a aplicação daquilo que estava convencionado e estabelecido. E o argumento do memorando de entendimento da Troika não é argumento nenhum, com o devido respeito, porque, em primeiro lugar, como é óbvio, qualquer memorando, qualquer que ele fosse, não pode superiorizar-se a um princípio fundamental, que é o do pacta sunt servanda, isto é, os acordos são para serem cumpridos. E esse acordo, que é um acordo sobre uma matéria básica, tinha sido fixado e foi miseravelmente rasgado em detrimento, precisamente, de quem é mais pobre. Em segundo lugar, esse argumento é o argumento da confissão, que de facto a assinatura do memorando da Troika significou a política da traição nacional, da perda da nossa independência, da nossa capacidade de decisão. Segundo ponto, um aumento do salário mínimo nacional, destes valores que nós estamos aqui a falar, tem um impacto ridículo no aumento da massa salarial. E o aumento da massa salarial tem um efeito, digamos, secundaríssimo, na expressão que nós estamos aqui a falar, em termos dos custos gerais do trabalho. Eu acho muito curioso que nós tenhamos um patronato... Não é isso que os patrões dizem, não é? Claro, nós tenhamos um patronato que se desata aos berros e aos gritos quando se fala em aumentar, nem que seja 1 cêntimo o salário mínimo nacional, quando nós estamos a falar, por exemplo, de repercussões na massa salarial de 0,1, 0,2, 0,3%. Quer dizer, isto é completamente surreal. E, por exemplo, não se vê um único desses patrões levantar a questão, por exemplo, das rendas excessivas e dos preços absolutamente inaceitáveis que a energia elétrica tem em Portugal. Portanto, segundo aspecto. Terceiro aspecto, é preciso também denunciar que está neste momento em curso uma manobra dirigida pelo patrão dos patrões, da CIP, consistente em tentar trocar um eventual e miserável aumento do salário mínimo nacional por uma medida que é completamente inconstitucional e que consistiria na extensão do corte do pagamento das horas extraordinárias e dos feriados. Vamos lá ver. Essas verbas já eram verbas diminutas para aquilo que, em termos de contratação coletiva, nós somos um país com uma margem de cobertura pela contratação coletiva dos mais baixos da Europa. Portanto, isto é preciso assinalar em primeiro lugar. Isto é, nós temos um nível de regulamentação legal que é muito superior ao que se passa noutros países, em que há uma contratação coletiva viva, pujante e que fixa condições muito melhores do que aqueles que resultam da lei, como é o caso, por exemplo, da Alemanha. Mas, independentemente disso, a questão é que mesmo esses aumentos tinham sido reduzidos a metade sob o pretexto, e essa medida passou no Tribunal Constitucional, no crivo larguíssimo dos nossos juízes do Tribunal Constitucional, sob o pretexto que se tratava de uma medida transitória que vigoraria exatamente durante o mesmo período da vigência do chamado memorando de entendimento com a Troika. Ora, chegámos ao termo da vigência desse memorando de entendimento e foi estendido por mais 6 meses. E agora nós já temos os patrões a dizer alto, talvez um aumentozinho do salário mínimo nacional. O governo não quererá avançar com isso. O salário mínimo nacional, mas em troca os seus têm de nos dar a manutenção desta medida. Bom, e isto e isto que está a permitir, evidentemente, é, em vez do governo ser confrontado com uma posição também do lado sindical, única, assente numa reivindicação devidamente estruturada e fundamentada, como era a dos 530 euros, baseados exatamente
na lógica do cumprimento do que estava estabelecido e foi rasgado contra os interesses dos trabalhadores, o que está a permitir é que o Governo pretenda passar aqui por entre os pingos da chuva e até apareça com estes ares pretensamente liberais e democratas de quem até está muito conduído com a sorte dos trabalhadores relativamente aos quais, durante estes 3 últimos anos, não fez outra coisa que não fosse roubar os salários, roubar o trabalho, roubar os tempos de trabalho. Mas se o aumento fosse muito brusco, isso não poderia pôr em causa os postos de trabalho dessas pessoas que ganham? O que põe em causa os postos de trabalho é nós temos um país que não tem economia nenhuma, em que tudo o que produz é enfiado no pagamento da dívida. E essa é que é a questão e que nos leva sempre à mesma questão. É uma questão que existe, não é? É uma questão que existe. O facto de, pois, obriga-nos sempre a discutir a questão do pagamento da dívida e a questão da permanência ou não no euro. Porque enquanto nós nos mantivermos no euro, com a nossa economia amarrada a uma moeda demasiado forte, que torna mais fácil importar do que produzir cá dentro e que produz aquele gap sistemático de 1.000 milhões de euros entre aquilo que se consegue exportar e aquilo que se tem de importar, não será possível ao nosso país deixar de ser um país permanentemente endividado. E enquanto o modelo de desenvolvimento, entre aspas, económico do nosso país for de sermos um país do terciário, que não tem estrutura produtiva comum nenhuma, é evidente que o resultado só pode ser um país que não tem economia. E um país que não tem economia, evidentemente, é aí é que está o problema do desemprego. Não é neste aumento, que é um aumento absolutamente irrisório. Desemprego, na China há quem trabalhe por $1 por dia. Porque é que o Governo não propõe o salário mínimo nacional de $1 por dia para os produtos portugueses poderem ser competitivos? Como se fosse essa a solução do problema. Não é isso. Não é evidente. Que está em nós estamos a falar aqui para falar seriamente. Portanto, em primeiro lugar, para dizer só, esta breve nota, é evidente que para um agregado familiar que tem apenas uma pessoa em emprego, com 2 filhos, em idade escolar, a ganhar o salário mínimo nacional, não é sem emoção que se pode falar... É insuficiente, todos nós sabemos. Não é sem emoção que se pode falar quando se vem discutir dos impactos sobre a massa salarial da ordem dos 0,1 ou 0,2%. Mas acha que há alguém de bom senso no país que não queira que o salário mínimo nacional se fixe em 1.500 ou 2.000 euros? Não faz sentido. Isso é a conversa do Passos Coelho. Não é. Sabe porquê? Reproduzir essas declarações. Mas olha, fica-lhe muito mal, porque não é esse o problema. Dr. Garcia Pereira, quanto mais dinheiro o trabalhador tiver nos bolsos, mais consumo faz, mais procura existe, mais emprego existe. E, portanto, isto aqui... Isso é muito interessante. Não, é interessante. É uma teoria. Isso é muito interessante para o Governo. É a teoria de quem defende os salários altos. Não tem feito outra coisa em termos de carga fiscal que não seja cair em cima dos rendimentos de trabalho, enquanto em relação aos rendimentos do capital não tem cessado de os diminuir e prepara-se para os diminuir ainda mais nos próximos 2 anos, significando um embolsar pelos tais entidades empregadoras de 8 mil milhões de euros. Não há um único trabalhador a receber o salário mínimo nacional que tenha sido prejudicado com cortes por parte do Governo. Não há? Olha, na saúde, na educação, nos transportes, na educação. Não. Estamos a falar de cortes que abrangeram salários e que não foram abaixo dos 600 euros. Ouça, estamos a falar de salário mínimo. Meu ilustre colega de debate, vamos lá ver uma coisa. O corte das remunerações do trabalho extraordinário, dos dias feriados, o corte dos feriados, o aumento dos horários de trabalho, a imposição dos sistemas de não pagamento das horas extraordinárias como o banco de horas, não são cortes nos rendimentos das pessoas. Qual é a causa remota disto tudo? A causa remota disto tudo? Qual é a causa remota disto tudo? Acha que é o governo do partido do PSD que está a governar há 2 anos numa situação de emergência nacional, a acudir a um país que está em cacos à beira de um... Olha, vamos encontrar aqui a ponte, se calhar, se ainda tivermos tempo, ou outro tema. É a política do governo do PSD que, sob esse ponto de vista, tem exatamente os seus correspondentes no PS entre os 2 adversários que neste momento se degladiam pela direção do dito partido. Precisamente, o que é que esperamos deste debate de hoje? O último será um debate mais voltado para as ideias e para o país, ou será também um debate mais de ataques pessoais, sobretudo como foi o primeiro? Bem, eu diria que nós não temos nada a esperar deste debate. Em primeiro lugar, convirá aqui dizer que isto de eleições primárias para se escolher o candidato a primeiro-ministro é uma coisa, é um aborto anticonstitucional, porque, primeiro, não há em Portugal eleições para primeiro-ministro. Há eleições para deputados da Assembleia da República, em que os cidadãos eleitores devem votar para escolher aqueles que consideram serem os seus melhores 230 deputados por enquanto. Em segundo lugar, salientar que nenhum destes dois candidatos à chefia do Partido Socialista ainda se definiu quanto aos grandes problemas do país. Nenhum deles ainda disse. Quer o António José Seguro,
que no entanto já revelou que está até disponível para queimar, lançar fogo ao templo, leia-se, o seu próprio partido, se vir o risco de perder as eleições, não se importa de queimar o seu próprio partido, com as propostas que tem vindo a apresentar exatamente nesse mesmo sentido, mas o posto é exatamente igual. Porque nenhum deles ainda disse como é que vai pagar a dívida, se vai pagar a dívida e como é que vai pagar a dívida, se acha que o Costa ainda não se definiu sobre qual deve ser a posição do país relativamente à permanência no euro ou não, e nenhum deles ainda disse o que é que vai fazer às alterações do Código de Trabalho, por exemplo, às contínuas, drásticas e antilaborais medidas de alteração do Código de Trabalho que foram introduzidas pelo Governo do PSD. E, portanto, o que estes indivíduos se preparam, evidentemente, o que estes indivíduos se preparam para fazer, qualquer deles, sim, mas o que eles estão a fazer é dizer, bom, eu quero ser candidato a Primeiro-Ministro para ser Primeiro-Ministro. Aliás, aqui com o tal truque anticonstitucional que eu acabei de referenciar. Isso, e portanto, a sua basilar obrigação era esclarecer, chegando a Primeiro-Ministro, quais eram as medidas que tomaram. Ora, sobre estas matérias ainda não disseram nada. O que só pode significar uma coisa. Estes senhores são, qualquer deles, os holandes portugueses. Isto é, o que pretendem é sacar os votos dos trabalhadores sob a promessa de que substituirão um governo à direita para aplicar uma política à esquerda, para, apanhando-se no poder, aplicar exatamente o mesmo tipo de medidas e fazerem aquilo, atraiçoarem esses votos na própria noite das eleições e passarem a aplicar exatamente o mesmo programa, que agora do qual fingem aparentemente discordar. E, portanto, devem ser denunciados como oportunistas que estão a tentar sacar o voto de cidadãos mais incautos para prosseguir uma política que é exatamente igual à política do atual governo. Será mais difícil os portugueses darem o benefício da dúvida ao governo com António Costa? Eu acho que não é um problema do benefício da dúvida. Os portugueses devem dar o malefício da certeza de que, evidentemente, um governo destes, que é um governo que aplicou um plano de devastação do país e de condenação da grande maioria dos cidadãos à fome, à miséria e ao desemprego, deve ser devidamente sancionado. Agora, obviamente, deve também ser entendido que não é o PS, quer do Sr. Seguro, quer do Sr. Costa, que constitui uma alternativa em relação a essa governação. Aliás, em relação ao Partido Socialista, é preciso dizer com toda a clareza o seguinte: nenhum candidato tem legitimidade para aparecer perante o povo português a pretender ser uma alternativa enquanto não fizer a autocrítica da governação do Sócrates. E isto tem de ser dito com toda a firmeza. E o problema é que o António José Seguro não faz essa autocrítica também. Pois também não faz. E, portanto, enquanto essa autocrítica não for feita, de uma governação que foi dos piores governos que nós tivemos desde o 25 de Abril e que conduziu, de facto, o país a um verdadeiro descalabro financeiro, evidentemente nenhum daqueles dois candidatos pode aparecer, aqueles ou outros dois. Agora, a alternativa não é o atual governo, a alternativa não é aquela política, a alternativa tem de ser buscada na unidade de todas as forças democráticas e patrióticas que amam suficientemente o seu país para não continuar a aceitar o jugo do euro, para não continuar a aceitar o jugo da União Europeia na lógica do que ela é hoje, que é uma mera estrutura jurídico-política da Alemanha, para não aceitar a lógica do pagamento da dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, para não aceitar o encobrimento das aldrabices das trabalhadas... Mas também não sabemos se os portugueses é esse o caminho que querem seguir. Não, mas então deixe-me só dizer uma coisa. Então há um princípio democrático básico que é este. Mas então que se permita que todas as correntes de opinião, e não apenas aquelas que são definidas como sendo a dos candidatos a Primeiro-Ministro, se possam livremente exprimir em igualdade de oportunidades e de tratamento nas próximas eleições, para que os cidadãos possam escolher livre e conscientemente.